Olá meus irmãos, eu sou Acir Militão e tenho um canal no YouTube que chama-se Acir Militão Microvídeos. Acesse lá, se inscreve, divulga e seja abençoado por Deus. Meus irmãos, tem um versículo na palavra de Deus que diz que aquele que conhece a Deus e volta para o mundo, dificilmente voltará para Deus. Deus está dizendo, por exemplo, uma pessoa que não conhece a Deus, nós chamamos, a Bíblia diz, que vivem no mundo. As pessoas que não conhecem a Deus, ou seja, que não são da religião cristã, quando conhece a Deus, lê a Bíblia, sabe do que Deus quer que faça, sabe do que Deus condena, o que Ele não quer que se pratiquem, aquilo que leva ao inferno. Depois que ele sabe dessas coisas e volta para o mundo, quer dizer, volta a praticar os erros que cometiam antes, dificilmente voltará para Deus. Deus diz dificilmente, Ele não disse impossível. Porque quando Deus quer, acontece. Deus pega o cabra pela orelha ou a cabra e diz, você tem que ficar aqui, ele fica. Mas Deus não faz isso. Deus deixa a pessoa à vontade. Escolha o caminho que você quer seguir. Está lá na Bíblia ele dizendo, escolha a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Porque as pessoas que vivem no mundo praticando aqueles erros, aqueles pecados, está caminhando para a morte, está debaixo de maldição ou então serão amaldiçoados. Por exemplo, o adúltero. O adúltero Deus já determina, está lá na Bíblia. A minha maldição acompanha o adúltero. Não tem esse negócio de dizer, não, eu sou legal, eu faço isso por Deus. Ninguém compra a Deus. Pode ser o melhor pregador que tivesse, ele é um adúltero, a maldição de Deus já se encostou nele. Vai destruir a vida dele ou dela. Mas no mundo sempre tem uma desculpa, né? Vamos dizer, não, isso Deus não vai fazer porque, por exemplo, eu conheço pessoas adúlteras há mais de 10 anos que continua praticando adultério, continua traindo seu marido e aos olhos humanos aquela pessoa não está amaldiçoada. Mas tem lá na Bíblia Deus dizendo que a minha maldição acompanha o adúltero. Tem outro versículo dizendo, tudo que se semeia se colherá, a não ser que morra antes. Pode ser que durante todo o tempo que aquela pessoa tiver aqui na terra, não sinta maldição na vida dele ou dela, mas aquela maldição está levando aquela pessoa para o inferno. Na hora que morrer, não tem esse negócio de dizer, não, mas era tão bonzinho, ajudava os pobres, fazia favor para fulano e para ciclano. Não, está selado. Vai para os quintos, vai a pessoa que pratica e o companheiro ou a companheira dela, porque é muito difícil uma pessoa fazer, vamos dizer assim, ser um adúltero sem praticar sexo, né? Porque tem o adúltero também, aquele que só deseja, mas não pratica. Então ele sozinho vai para os quintos, mas se ele está praticando, todos os dois vão para o inferno. Aqui na terra pode até estar pensando que está numa boa, que Deus esqueceu, não amaldiçoou, mas ele já está amaldiçoado, para no dia da sua morte ele ir para o inferno. E aquelas pessoas crentes ou cristãos que dizem ser cristão ou cristã, que viveu no mundo, foi para a igreja e agora está novamente no mundo, dificilmente voltará para Deus. Pode até estar pensando, não, depois do carnaval eu volto uma porra. Foi Deus que disse que dificilmente volta para Deus. Meus irmãos, alguém do outro lado do mundo pode dizer, esse pregador prega muito contra o adultério.
Eu não gosto das pregações dele. Sabe por que você não gosta das pregações contra o adultério? É porque talvez você já é um adúltero ou uma adúltera. Aí a sua consciência pesa, aí você descarrega no pregador. Interessante, né? Tá fazendo a fuleiragem por aí e joga a culpa do pregador. Não, meu filho, é porque Deus mandou. Deus me escolheu para pregar contra o adultério. Hoje ele falou comigo, Assis, eu lhe escolhi para pregar contra o adultério. Sabe por que Deus me escolheu para pregar contra o adultério? Porque eu era um cara, quando eu era solteiro, que eu via alguém falando, dizendo, ó, fulano deixou a esposa e arranjou outra, deixou a família dele. Eu dizia, não, eu ficava triste, mas eu ficava muito triste. Eu não entendia nada de casamento, nada do adultério, mas eu ficava triste. Eu achava que o cara era um covarde, mas covarde mesmo. E Deus olhando para mim e dizendo, eita, Assis, tu vai passar por uma. E eu passei, camarada, por uma. Passaram-se os anos e eu casei. E depois de 16 anos de casado, não conhecia a palavra de Deus, aí caí na cilada do diabo, aí cometi um adultério. Triste, triste, triste. Deixei a minha primeira família. É como se comprar uma briga contra os filhos, contra a esposa e contra os parentes dela. E nessa história eu já sofri, mas eu já sofri. É como a gente se sente culpado, isso não foi ontem não, foi há mais de 30 anos. Mas a culpa que tem em mim é como se tivesse sido ontem, o arrependimento. E não dá mais para voltar ao normal, camarada. Tem momentos na minha vida que eu estou passando por coisa tão, sei lá como é, não tem nem nome para aquilo, que eu digo, Deus, me acorda. Eu fico pensando como se fosse, eu estivesse vivendo um pesadelo. Me acorda, Deus, desse pesadelo. E se isso for um pesadelo e Deus me acordar, menino, vai ser tanto glória para Deus, tantas vibrações. Aí aqui vocês vão ouvir o pregador aqui botando para quebrar contra o adultério, contra o adúltero, contra a adúltera. Olha, é uma covardia, mas é muita covardia mesmo. Você que está do outro lado, sim, nunca cometeu um adultério. Se alguém nunca lhe traiu, eu vou lhe dizer mais ou menos assim como é. Casa com uma pessoa sem vergonha, casa com um homem safado, casa com um homem prostituto, que quando ele começar cometendo adultério contra você, aí você vai saber o que é bom para tosse. E você, homens que vive criticando o pregador, porque o pregador dessa maneira contra o adultério, e olha que eu comecei praticamente agora a pregar contra o adultério. Vocês vão ver mais coisas, e coisa que vocês vão ficar de boca aberta dizendo, esse cabra está mentindo. Casa com uma mulher sem vergonha, casa com uma mulher safada, casa com uma mulher que está contigo e desejando outro macho. Aí quando você descobrir que ela está lhe traindo, aí você vai ficar do meu lado, você vai ser mais um contra o adultério. E tem outra, tudo que se semeia se colherá. Cometeu adultério aqui, vai colher. Deus disse, né? Uma pena, né? Vai ser chifrado também. Olha o risco que eu estou correndo. Tá vendo aí? Aí eu boto para lascar no adultério, no adúltero, na adúltera. E Deus, antes de eu fazer isso, Ele mandou me avisar. Tinha um cara que pregava para mim e eu zombava dele. Eu não queria nem saber da palavra de Deus. Ele disse, Assis, tu quer um presente? Eu digo, quem é que não quer? Eu digo, traz. Ele disse, eu vou trazer um presente para você. E eu imaginei uma baita de uma camisa que o cara tinha condição, né, para me dar um presentão. Aí sumiu com mais ou menos um mês. Ele apareceu vamos dizer, um volume na mão, nas mãos, e eu imaginei, meu presente chegou. Ele chegou e disse, tá aqui, colocou em cima do birô onde eu trabalhava. Ele disse, você vai usar? Eu digo, uso. Deus está ouvindo, você vai usar? Eu digo, vou.
Aí quando eu ficou esperando abrir, quando eu abri era uma Bíblia, rapaz, olha a covardia que ele... a covardia que ele fez comigo, me deu logo uma Bíblia. E eu não tinha plano de ler a palavra de Deus. Ele disse, você vai ler? Eu digo, vou. Levei para casa, eu coloquei na estante. E a primeira vez que eu peguei nela para ler o primeiro capítulo foi 3 anos depois. Esse vídeo está muito avançado, eu vou encerrando por aqui, depois eu conto o restante. E li o primeiro capítulo 3 anos depois. Aí todo dia eu lia um, com uns 30 dias, aí eu abri e desisti. Eu digo, não, é muita folha aqui para mim ler. Aí botei para lá. Quando foi com 6 meses, o Espírito Santo de Deus começou me incomodando para eu ler. Eu peguei, comecei lendo. Eu passei, eu acho que uns 2 ou 3 anos para ler aquela Bíblia todo dia. Até que um dia, rapaz, eu vi lá dizendo, Deus dizendo, a minha maldição acompanha o adúltero. Aí foi triste, rapaz, não tinha mais como voltar, não tinha mais como desfazer o adultério. Aí sofri. Tudo que eu tinha em finanças eu perdi, mas perdi mesmo. Hoje a vida financeira que eu levo, meu irmão, não é nem 10% da que eu tinha no passado. É triste, meu irmão, é triste, muito triste mesmo, perde-se muitas coisas. Mas Deus permitiu passar por aquilo, Ele mandou me avisar, quer dizer, me entregando na Bíblia. Se eu tivesse lido antes do adultério, eu não teria praticado. Mas findei praticando e a maldição de Deus se encostou em mim. Não sei se ela já saiu, eu sei que eu tenho sofrido que só. Meus irmãos, eu vou dar continuação no próximo vídeo, falando sobre isso, sobre o que eu já passei, sobre o que eu estou passando e por que eu sou contra o adultério e por que eu sou contra a covardia que um adúltero ou uma adúltera faz, não só com seu cônjuge, mas com toda a sua família. Não esqueça, meu irmão, adultério jamais. E não esqueça também que eu estou no YouTube, no canal Assir Militão Microvídeos. Bom final de semana. Tchau.